Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião desta manhã, cujo primeiro ponto da ordem de trabalhos consiste na audição do Conselho Económico e Social no âmbito da apreciação da Conta de Geral do Estado 2021. Temos o gosto de, em representação do Conselho Económico e Social, contar com a presença, desde logo, do Sr. Presidente, Dr. Francisco Assis. É sempre um gosto revê-lo numa casa que tão bem conhece e que, como em tudo na vida, prestigiou e, portanto, temos sempre um gosto revê-lo, acompanhado que vem da doutora Lucíndia Damas, Presidente da Comissão Especializada de Política Económica e Social, que igualmente saúde, e do Dr. Óscar Gaspar, relator do parecer, que igualmente cumprimento e de um modo muito enfaticamente caloroso, justificado pelos alguns anos em que nos conhecemos. Vamos então dar início a esta audição. Portanto, esta é a segunda de 3 audições. Ontem tivemos o gosto de contar com a presença do Tribunal de Contas, hoje o Conselho Económico e Social e dia 25, concluindo as 3 audições previstas, a audição governamental. Os termos em que esta audição irá decorrer são de conhecimento das senhoras e senhores deputados, não obstante explícitos. Ao Conselho Económico e Social está reservada uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos para a apresentação do parecer, que se seguirá 2 rondas de perguntas, a primeira das quais atribuirei a cada grupo parlamentar até 5 minutos, dispondo o Conselho Económico e Social de tempo sensivelmente idêntico para a resposta. É evidente que sabemos que responder, por regra, ocupa mais tempo do que perguntar, mas são as regras da Comissão e do Parlamento. E depois uma segunda ronda em que, diferentemente da primeira, teria a doutora Francisca Assis a amabilidade de anotar as questões, na exata medida em que nessa segunda ronda apenas responderá a final, ou seja, depois de todas as questões formuladas por todas as senhoras e senhores deputados. E assim sendo, só antes de dar a palavra ao doutor Assis, só para uma nota, como se perceberão, hoje estão agendados vários trabalhos, o que justifica que os senhores deputados, únicos representantes dos respectivos partidos, por definição, não se podendo desdobrar, não estejam presentes, embora tenham sinalizado esse facto. Sr. Dr. Francisco Assis, Presidente, ilustre Presidente do Conselho Económico e Social, a palavra é de Vossa Excelência. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu também, obviamente, com muita satisfação que aqui estamos. Só uma breve introdução e depois pediria ao relator do parecer, ao Dr. Óscar Gaspar, que fizesse uma intervenção e depois nas respostas responderemos. Se a Sra. Lucíndia Damas, que é Presidente da Comissão, quiser fazer alguma intervenção, tem toda a disponibilidade nas respostas. Depois as perguntas, das respostas cá, faremos a gestão do processo. A breve introdução, primeiro, de facto, a primeira coisa que é sempre preciso lembrar é que nós, ouvindo que teve aqui o Tribunal de Contas, o nosso parecer é um parecer muito especial, porque é um parecer que passa pela aprovação de um plenário, não é? Do plenário do Conselho Económico e Social, onde estão 74 elementos que representam diferentes segmentos da sociedade civil portuguesa e onde também está o Governo, que habitualmente os representantes do Governo normalmente abstêm-se, e bem, do meu ponto de vista. De resto, este parecer foi aprovado por uma ampla maioria. Nos pareceres que nós elaboramos são pareceres em que procuramos 2 coisas, naturalmente: obter o máximo de consenso possível para eles serem a expressão do pensamento daquele Conselho Económico e Social, mas ao mesmo tempo ter uma linha de orientação minimamente coerente, sob pena de se tornarem apenas uma súmula crítica das várias contribuições dos diferentes segmentos, que têm naturalmente perspectivas diversas e até às vezes contraditórias sobre as questões que são objeto de análise. Mas em relação a esta Conta Geral do Estado, as 3 questões ou 4 fundamentais, que serão depois devidamente explanadas pelo Dr. Óscar Gaspar, que foi o relator e quem eu agradeço, porque tem tido, aliás, uma grande disponibilidade para essa tarefa difícil, que é justamente fazer o relatório e depois acolher as sugestões e encontrar estas 2 coisas, que é o consenso
sem perda de alguma identidade do texto original, e agradeço muito o trabalho extraordinário que fez e tem feito no Conselho Económico e Social. Mas há aqui duas outras coisas que são as mais importantes para nós, que são, primeiro, de facto, em 2021, uma vez mais houve um crescimento da economia portuguesa, mas que ficou aquém do previsto no Orçamento de Estado e abaixo do desempenho da zona euro. Isto, entretanto, alterou-se, mas significa, de facto, que no momento da recuperação, a nossa recuperação foi mais lenta do que a recuperação da generalidade dos países da zona euro. Isto coloca-nos sempre perante uma questão a que temos dado muita importância no Conselho Económico e Social, que é o problema do crescimento da economia portuguesa, e não podemos estar satisfeitos porque conjunturalmente crescemos ligeiramente acima da média europeia em determinadas circunstâncias. Há um problema estrutural do nosso ponto de vista e temos dado atenção a isso e como tal até estamos neste momento num processo de elaboração de um parecer de iniciativa sobre a questão da produtividade, sendo que o relator é o professor Fernando Alexandre, que é vice-presidente do Conselho Económico e Social. Portanto, o Dr. Carlos Gaspar focou muito isso, a questão do crescimento, a questão da produtividade, a questão do aumento dos rendimentos, que naturalmente terá que estar associado a estes aspectos, embora possa haver iniciativas governamentais que houve, e bem do meu ponto de vista, neste âmbito do trabalho digno, na perspectiva de promover, incentivar, induzir um aumento dos rendimentos e que se materializou no importante acordo social que celebrou o Governo e que celebraram o Governo e os parceiros sociais aqui há uns meses atrás. Também registrar esta preocupação, que de facto aqui acontece, que é, de facto, nós temos aqui um problema que é este, ninguém pode ignorar que temos a dívida pública que temos e, portanto, há uma preocupação deste Governo, como tem havido todos os governos de há muitos anos esta parte de controle da dívida, controle do déficit, desde logo, portanto, tivemos aqui até um déficit, tendo um objetivo, o crescimento ficou até abaixo do que se previa, mas o déficit também ficou abaixo daquilo que estava inicialmente previsto. Portanto, houve aqui uma preocupação de prosseguir um grande esforço de consolidação orçamental por uma via que é aquela que tem sido optada, que se optou há anos esta parte e que tem suscitado lá no SES algumas referências críticas por parte dos vários parceiros, que tem que ver com a questão de que na altura, presumo que agora se resolverá um pouco até com o PRR, que era uma grande compressão do investimento público. Preocupações também com o aumento da pobreza, naturalmente é resultado daqueles anos de Covid, etc. Mas há várias questões que estão aqui devidamente tratadas. Eu pedia ao Dr. Óscar Gaspar, se fizesse favor, se fazia a intervenção sobre o assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faço favor. Sim, o Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom dia a todos. É sempre um gosto estar aqui com o Dr. Francisco Assis. Enfim, sei que ao lado dele estou sempre bem e conforme foi agora audível, a síntese que fez, praticamente que não necessitaria de mais nenhum tipo de complemento. Também a presença aqui da Sra. Presidente da CEPES é muito relevante, como disse o Dr. Francisco Assis. Os relatórios estes relatórios dos pareceres do Conselho Económico e Social são exercícios de compromisso, de procura de consensos, e é verdade que eu preparei o primeiro draft e depois a evolução, mas nada teria sido possível sem a urdidura de pormenor que a Sra. Presidente do CEPES muito sensata e inteligentemente fez. Dito isto, pontos positivos da Conta Geral de Estado que nos é apresentada pelo Governo. Não são pormenores, mas a verdade é que a conta foi entregue a tempo e horas e foi disponibilizada no site respectivo e também aqui no site da Assembleia da República atempadamente, e isso é muito importante em termos do escrutínio que é feito deste documento, que é um documento essencial. Nós sabemos que, em termos de opinião pública, há muito mais debate em torno do Orçamento do Estado, mas, de facto, este é o documento em que há a prestação de contas, em que se percebe se aquilo que foi autorizado foi ou não cumprido, em que termos e quais é que são as consequências. E, portanto, no meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, é da maior importância este documento. Também o facto também notamos como positivo haver uma evolução ao longo do tempo dos documentos de Conta Geral do Estado, com mais informação, mais detalhe, mais possibilidade de comparação com aquilo que é o orçamento inicial e com a execução dos anos anteriores. Isso é muito positivo. Como elementos
menos positivos ou a melhorar, voltamos a notar que em 2021 não foi publicado decreto de execução orçamental. Continuamos a entender que era absolutamente inaceitável. Enfim, já agora uma nota, sabemos que para este ano 2023 já foi publicado o decreto de execução orçamental, portanto essa é uma crítica que não se repetirá, mas a verdade é que em 2020 e 2021 foi uma crítica, penso eu, bastante justa. Uma outra nota que também gostaríamos de aqui trazer é que, pela importância da Conta-Geral do Estado, seria, porventura, importante que o Governo preparasse uma Conta-Geral do Estado do cidadão e da cidadã, como faz em relação ao orçamento. Ou seja, esmiuçar estas muitas centenas de páginas, estes quadros e estes gráficos, em algumas infografias que permitissem ter uma percepção mais clara daquilo que é o desempenho das administrações públicas ao longo do ano. Depois, uma outra nota que também tem que se fazer em relação a esta Conta-Geral do Estado 2021 é o contexto muito específico em que aconteceu. E eu diria que, por um lado, há a questão de 2020 ter sido o ano da pandemia e, portanto, todas as comparações de 2021 em relação ao ano transato padecem desta questão. Quer dizer, 2020 não foi um ano normal e, portanto, todas as comparações diretas, em termos relativos, também não podem ser tidas como normais. Portanto, percentagens de evolução da ordem dos 20% ou dos 30%, que num ano normal seriam muito relevantes, aqui tem que ter em conta o ano de base. Por outro lado, tivemos também aqui duas circunstâncias, uma sanitária e outra política, que tiveram algum impacto. Porque quando o Orçamento de Estado de 2021 foi aprovado, pensar-se-ia que seria o ano da retoma, portanto o ano do regresso à normalidade, e a verdade é que em Portugal a pandemia acabou por ter um impacto muito forte ainda no primeiro trimestre de 2021. Portanto, continua a haver confinamento por alguns períodos, mesmo em termos sanitários foi bastante complicado e, portanto, há um primeiro trimestre muito marcado ainda pela Covid-19. Por outro lado, o último trimestre do ano é marcado por uma questão política, que tem a ver com o facto de se perceber, finais de setembro, inícios de outubro, que o orçamento não ia passar, portanto, que iríamos ter eleições a breve trecho e, portanto, temos um último trimestre, que é um trimestre também atípico em termos políticos, mas também necessariamente em termos da execução de algum tipo de ações e programas por parte da administração. Há ainda um outro aspecto que eu gostaria aqui de salientar da atipicidade deste ano, que tem a ver com a participação da União Europeia. Por um lado, muito positiva, porque começou a ser executado aquilo que tinha sido deliberado em 2020, portanto, nomeadamente para Portugal, começámos a receber fundos do PRR, e isso foi relevante também em termos orçamentais, como é óbvio, e deixar aqui também a nota que a União Europeia em 2021 manteve suspensas as regras do Tratado Orçamental e, portanto, deu mais alguma margem de manobra também aos Estados-membros. Dito isto, se me permitem, Sr. Presidente, vou tentar em 2 minutos dizer aqui 3 ou 4 aspectos que, do meu ponto de vista, são os principais. Como disse o Sr. Presidente do SES, eu diria que o aspecto mais relevante da execução orçamental prende-se com aquilo que temos aqui na página 16, é que tivemos um desempenho económico que ficou aquém daquilo previsto. Portanto, tivemos um crescimento que ficou atrás daquilo que eram as previsões, que ficou atrás daquilo que foi o desempenho da União Europeia, ou seja, não foi um ano de convergência para Portugal. Portugal foi dos últimos países a recuperar o nível da pré-pandemia, mas, eu ia dizer curiosamente, enfim, tirando aqui o qualificativo, mas ao mesmo tempo em que o desempenho económico ficou aquém daquilo que era previsto, o desempenho em termos de finanças públicas ficou acima daquilo que estava previsto. Ou seja, tivemos, de facto, uma consolidação das finanças públicas mais forte do que aquilo que era previsto e, portanto, ao contrário daquilo que estava nos documentos iniciais, em que se pretendia que a política orçamental fosse globalmente neutra, a verdade é que a Conta-Geral do Estado diz explicitamente a política orçamental em 2021 teve um caráter restritivo e contracíclico.
E, portanto, sem nenhum tipo de análise em relação a esta matéria, mas isto é um dado objetivo. E, portanto, tivemos um crescimento da receita em torno dos 10%, em que praticamente todas as linhas de receita aumentaram, nomeadamente o IRS, o IVA e o imposto de selo, mas também noutra linha a questão da taxa social única. Ou seja, houve aqui um movimento em termos económicos muito significativo. Houve um desempenho do mercado de trabalho que suplantou todas as expectativas. Portanto, nós não tivemos praticamente perda de emprego em 2020 e tivemos um crescimento do emprego em 2021, e isso fez com que aumentassem os rendimentos, aumentasse também o IRS, aumentasse a taxa social única e, portanto, houve aqui um contributo fortíssimo deste desempenho do mercado de trabalho em termos do bom desempenho das finanças públicas. E, portanto, face a este aumento da receita de 10%, a despesa não aumentou mais do que 3%. Um outro aspecto que gostaria de salientar, até porque porventura foi o parágrafo mais discutido nas nossas diversas reuniões e, portanto, esta redação está muito trabalhada, sofrida. Diz-se na página 27, nós atingimos a carga fiscal de 35,8% do PIB em 2021. E, portanto, conforme o gráfico que aqui está, tem havido um crescendo da carga fiscal. Carga fiscal, entenda-se, incluindo aqui também as contribuições para a Segurança Social, que é uma velha discussão, como sabemos, mas, enfim, é esta a classificação que o INE utiliza e foi esta que aqui colocámos. E, portanto, face a esta evolução, o que diz o SES é o seguinte, e permito-me, vou só ler este parágrafo, mas permito-me ler este parágrafo. O SES mantém a sua recomendação expressa em pareceres anteriores de prosseguir com medidas que garantam uma maior justiça e equidade fiscais, proteção social, combate à fraude e evasão fiscais, um maior equilíbrio na tributação dos diferentes rendimentos e consumos e o desagravamento fiscal, a começar pelo que incide direta e indiretamente sobre os rendimentos de quem trabalha e trabalhou, nomeadamente o IRS, assim estimulando o emprego, o investimento e o bem-estar. E, portanto, como compreenderão, é um parágrafo que inclui aqui a questão da carga fiscal junto com outras preocupações de equidade, de justiça e também de desenvolvimento do país e também chamando a atenção que, de qualquer maneira, é importante que caminhemos no sentido de uma redução desta carga fiscal. Só uma nota para notar que um dos aspectos que entendemos que pode ser melhorado em futuras contas gerais de Estado é a informação sobre as empresas públicas. Há aqui alguns dados, mas fica aquém daquilo que estava, enfim, que seria útil para nós entendermos exatamente como é que é o desempenho financeiro das empresas públicas e relacionado um pouco com esta matéria, há aqui também uma nota de que continua a haver pagamentos em atraso, portanto não é cumprida a lei e a diretiva comunitária dos prazos de pagamento das instituições públicas e, nomeadamente, como é sabido, da parte do SNS. Uma última nota, Sr. Presidente, se me permite, para realçar a execução orçamental da Segurança Social. A execução orçamental foi muito positiva, com um superávit também muito relevante, e isso apraz-nos registar e, portanto, conforme disse há pouco, decorre também do mercado de trabalho e da sua dinâmica, mas necessariamente também da forma como a Segurança Social foi gerida. Apesar de tudo, o SES salienta que o financiamento das medidas excepcionais da Segurança Social deve ser feito por parte do Orçamento de Estado e, portanto, notamos que em 2021 houve algumas medidas extraordinárias que foram, digamos, financiadas pela Segurança Social e não foram totalmente cobertas por receita do Orçamento de Estado. E de uma forma necessariamente sucinta, Sr. Presidente, para uma primeira intervenção, era o que gostaria de dizer. Muito obrigado. Muito obrigado eu, Sr. Dr. Oscar Gaspar, Sr. Presidente. Vamos então dar início à primeira ronda. Darei a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que dela disporá até 5 minutos, através da Sra. Deputada Ana Bernardo. Sra. Deputada, faço a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obviamente quero, antes de mais, começar por cumprimentar o Dr. Francisco Assis, a Dra. Lucinda Damas e o Dr. Oscar Gaspar.
agradecer a presença aqui hoje na Comissão de Orçamento e Finanças. E em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero também saudar e agradecer a elaboração e a apresentação deste parecer, que constitui, como sempre, nos documentos do SES, um importante instrumento de trabalho e de reflexão para a discussão do exercício orçamental nesta sede. E estamos bem cientes do esforço e do empenho do Sr. Relator, em primeiro lugar, e de todas as entidades e conselheiros do SES que contribuíram para a elaboração deste documento, num trabalho que nem sempre é fácil, em que nem sempre é fácil alcançar um documento equilibrado, mas é um documento equilibrado de qualidade e de compromisso que reuniu, como foi aqui destacado, um consenso alargado, que é importante para nós. Referir que o SES deixou no seu parecer, e aqui uma nota sobre a entrega atempada e a publicação atempada no site da DGO. Não podemos deixar igualmente de assinalar esta questão como positiva. De facto, a conta foi apresentada em meados de maio, antecipando um mês e meio aquilo que era o histórico da apresentação desta conta. E esta é uma melhoria que também nós esperamos que venha a manter-se e que contribui certamente para o enriquecimento de todo o exercício de escrutínio e de avaliação orçamental. Registramos que o SES assinalou progressos, mas reitera também algumas insuficiências na evolução desta conta. Serão tidas em boa nota, tal como será tida em consideração também a sugestão de uma prestação de informação mais simples, mais acessível, portanto, uma CGE para o cidadão, e, simultaneamente, uma nota que deixam na síntese conclusiva sobre a necessidade de reforçar e de melhorar o impacto de género do orçamento. Como o Sr. Relator, o Dr. Oscar Gaspar, referia, de facto, 2020, e nas palavras do SES, ter sido um ano verdadeiramente disruptivo, o ano 2021, ainda que num quadro de grande incerteza, porque existia, foi, de certo modo, iniciado e preparado como um ano de regresso à normalidade, prevendo-se, aliás, respostas mais estruturadas à crise. E, com efeito, os 2 ou 3 aspectos que assinalou vieram provar que não era bem assim. Portanto, os primeiros meses do ano marcados por mais por um agravamento da pandemia do que propriamente por uma recuperação económica, a instabilidade política no final do ano devido à dificuldade de aprovação do orçamento, mas também um agravamento das condições nas cadeias de abastecimento que levou, nomeadamente, a que em 2021 a exigência de manter medidas extraordinárias e excepcionais Covid e até de novas medidas para responder precisamente a este agravamento de preços fossem necessárias, o que teve um impacto negativo no saldo orçamental que o Tribunal de Contas estima, nomeadamente, em torno dos 5 mil milhões de euros. Mas, como o SES bem refere, mesmo assim, mesmo neste contexto, 2021 foi um ano de recuperação, com um crescimento real na ordem dos 4,9, ainda que com crescimento abaixo da UE e com as preocupações de convergência que o SES assinala. Eu creio que estes fatores que acabei de referir explicam também um pouco esta evolução distinta de Portugal face àquilo que aconteceu em muitos outros países da União Europeia e, sobretudo, os dados, enfim, permitam, porque já os conhecemos atualmente, os dados de 2022 permitem-nos agora ser mais otimistas quanto ao regresso a uma trajetória de crescimento da economia portuguesa, com a economia em 2022 a crescer a ser uma das que cresceu mais na União Europeia e sendo o crescimento português um dos mais altos dos últimos anos. Obviamente que com isto nós estamos a dizer que está tudo bem e as questões de produtividade, etc., têm que estar presentes. Obviamente que registramos a nota sobre a execução orçamental, concordamos plenamente que o dinamismo do mercado de trabalho e a cobrança melhor de receitas da Segurança Social foram fatores importantes e que também consideramos que a opção política de que as políticas extraordinárias, as medidas extraordinárias fossem financiadas pelo Orçamento de Estado são questões importantes e que tiveram reflexos importantes depois na conta.
Duas perguntas para finalizar, e peço aqui 30 ou 40 segundos ao Sr. Presidente, que têm a ver, de facto, com algumas notas. O parecer refere a questões como a pobreza, como a necessidade de melhoria de salários e de rendimentos, mantendo a recomendação que o Dr. Óscar Gaspar já aqui referiu sobre a necessidade de uma maior justiça e cuidados fiscais, nomeadamente em termos de desagravamento do IRS. Esta também é uma área importante para nós, na defesa do Estado Social, na defesa do progresso económico e social. E eu perguntava ao SES se não entendem que algumas das medidas que estão, nomeadamente no Orçamento de 23 e que resultam de um acordo, do acordo de rendimentos e salários e competitividade, se não vêm dar já um passo positivo no sentido de responder favoravelmente a esta preocupação do SES. Uma última pergunta sobre os pagamentos em atraso por parte da Administração Pública. É um tema que ao longo dos anos tem vindo a merecer especial atenção por parte do SES. Em 2021 registra-se uma evolução significativa, uma evolução positiva, nomeadamente registrando-se o valor mais baixo dos últimos 3 anos. Gostaria, se fosse possível, que o SES também pudesse dar algumas notas sobre o que é que considera que foi um contributo positivo das políticas, por parte das políticas públicas, para que esta evolução fosse neste sentido e que, obviamente, esta melhoria dos prazos terá certamente repercussões positivas naquilo que é o funcionamento regular, ou mais regular, do tecido económico. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Bernardo. A palavra, então, ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Francisco Gaspar. Sensivelmente 5 minutos. Bom, então eu vou só iniciar e depois pediria, sobretudo a segunda parte, pediria ao Dr. Óscar Gaspar para se pronunciar sobre o assunto. Primeira parte, Sr. Deputado, em primeiro lugar, agradeço-lhe a pergunta e a satisfação de haver aqui no Parlamento, depois de tantas reuniões que tivemos no Conselho Económico e Social. Ficou a perder o SES, ficou a ganhar o Parlamento, neste caso. Mas, e não ficou a perder o SES, porque temos aqui uma deputada que conhece bem o SES, também nos favorece. Em relação à questão de fundo, a primeira questão que coloca, evidentemente, a questão, nós estamos atentos também, evidentemente, ao que se passou em 2022. O problema do crescimento é, de facto, para nós um dos problemas absolutamente centrais, porque se nós não resolvermos, claro que não nos compete a nós, institucionalmente, vir dizer qual é o caminho que preconizaríamos, porque não temos essa... Cada um de nós terá uma visão, eu terei uma, os outros dois terão, as pessoas que me acompanham terão outra, não é essa a questão, é a posição do SES. A posição do SES é uma posição de grande preocupação com o problema estrutural do crescimento e com o problema estrutural da produtividade. A verdade é que não tem havido uma evolução significativa da nossa produtividade. Dir-se-á, nos restantes países europeus ocorre o mesmo, é verdade, mas só que eles estão num nível muito superior ao nosso. E, portanto, o expectável era que nós recuperássemos. Também não ignoramos que têm sido feitos grandes esforços nesse sentido, porque nos causa mais perturbação. Creio eu. Nós fizemos um grande seminário sobre a produtividade em 23 de setembro do ano passado. E tiveram lá economistas de vários departamentos universitários e representantes de várias escolas de pensamento económico. Portanto, foi uma coisa muito plural. E a verdade é que a grande questão é, o país fez grandes investimentos ao longo dos últimos 20, 30 anos. Não há, é inquestionável que os fez em áreas fundamentais. Nós melhoramos, pela primeira vez na nossa história quase, temos uma sólida e séria política de investigação científica, fazemos uma aposta na inovação como nunca se fez, qualificamos as pessoas, temos hoje ensino de altíssima qualidade, quer nas universidades, quer nos institutos politécnicos. Portanto, houve grandes mudanças, mesmo na formação profissional deram-se avanços muito significativos, o país dotou-se de infraestruturas muito avançadas em vários domínios e subsiste aí um problema a nível da produtividade que está a ser amplamente estudado, mas para o qual também ainda ninguém encontrou uma resposta absoluta. O que se percebe é que há ali um momento, de facto, isto não é um problema específico de Portugal, o que verificou-se ao longo do tempo, que há vários países que ao atingirem um determinado patamar de desenvolvimento, depois há ali um hiato de tempo até conseguirem dar o salto. Portanto, a perspectiva otimista é que nós estamos nesse hiato de tempo e vamos mesmo dar esse salto. E eu, francamente, acredito que venha a ser isto que vai suceder. Estou convencido que é isto que vai suceder. Agora, é preciso também procurar encontrar rapidamente as soluções mais adequadas para apressar um pouco esse salto. Quando nós comparamos, por exemplo, porque é que nós estamos porque é que os países de leste estão a crescer muito, porque eles partem de uma base bastante mais baixa. Eles estão a fazer o que nós fizemos já há uns anos atrás, não é? Portanto, por isso é natural que haja uma aproximação. Quando chegarem ao ponto em que nós estamos, é que verdadeiramente se vai verificar se vão confrontar com o problema com que nós nos confrontamos agora ou não. Portanto, toda a questão que nós colocamos no SES, que colocam as pessoas que integram as instituições, que é, de facto, há aqui uma carga fiscal elevada, tudo isso, tudo isto
vai sempre dar ao mesmo. Quer dizer, nós não podemos ter, de facto, mexer na carga fiscal, temos noção de que é complicado. Não é possível uma revolução, creio eu, que não sou adepto dessas soluções drásticas, porque ela teria impacto imediato no Estado Social. Não é possível, julgo eu, fazer, e a prova de que não é possível, ou que não é facilmente concretizável, é que não tem havido grandes oscilações em matéria de carga fiscal com governos de orientações políticas diferentes. Não direi contrárias, antagónicas não são, mas são diferentes. E a verdade é que não tem havido. Porquê? Porque a verdade, com o que nós temos, que é compromissos de problema da dívida pública, necessidade de prosseguir o processo de consolidação orçamental, necessidade de financiar um Estado Social que precisa de ser, de facto, financiado, até reforçado no seu financiamento, como sabemos. Lá vai sempre estar na mesma estágio de crescimento económico. É óbvio que aqui a margem de manobra é bastante limitada e nós temos consciência disso no Conselho Económico e Social, embora, evidentemente, vários representantes das mais diversas áreas se chamem permanentemente a atenção para isso e nós temos, também consideramos essa uma questão importante. Quanto à questão dos pagamentos em atraso, pedia, faz favor, ao Dr. Oscar Gaspar, pedia o Sr. Presidente, se dava a palavra ao Dr. Oscar Gaspar, se bem entender dar a palavra ao seu conterrâneo aveirense. Atendendo a essas credenciais, obviamente, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, como sabem, é recorrente esta chamada de atenção da parte do Conselho Económico e Social em relação às dívidas, portanto, ao incumprimento dos prazos de pagamento e, especificamente, aos atrasos no SNS. Aliás, houve esta discussão dentro da própria CEPES sobre se devíamos ou não dar tanto destaque ao SNS, mas a verdade é que o SNS é responsável por mais de 90% das dívidas em atraso a mais de 90 dias da parte das administrações públicas e, portanto, tinha que se dar este destaque. Diz a senhora deputada que atingiu-se o valor mais baixo de sempre. Sim, senhora deputada, mas o que nós temos tentado ao longo dos anos é que acontece aquilo que alguns chamam uma execução em serrote. Quer dizer, a dívida sobe, há um dia que há injeções de capital e desce. Depois sobe, e volta a descer. E tem sido assim sistematicamente. Portanto, o que diz é absolutamente verdade. Portanto, houve a injeção de 1.100 milhões de euros em dezembro de 2021 e, portanto, permitiu baixar o nível das dívidas para um valor historicamente baixo. Acontece que, também chamou a atenção que já sabemos os dados de 2022, em 2022 aconteceu exatamente a mesma coisa. Portanto, tivemos novamente um crescendo de dívida até dezembro e agora em dezembro soubemos que voltou a haver uma injeção da ordem dos 1.050 milhões de euros. Ou seja, a questão de base, conforme tem suscitado o Conselho de Finanças Públicas, é uma questão de subfinanciamento da parte do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não há aqui nenhuma derrapagem, ou pelo menos não há, em termos substanciais, uma derrapagem no Serviço Nacional de Saúde. O que há é uma escassez de verbas à partida. E isto só se resolve, conforme diz o Conselho de Finanças Públicas, e também como está, aliás, plasmado na Lei de Bases da Saúde, na base 23, é necessário que, à partida, as fontes de financiamento sejam capazes de cobrir aquilo que são as necessidades tidas como necessárias no ano de orçamento. Muito obrigado, Sr. Dr. Oscar Gaspar. Obrigado, Sr. Presidente. Vamos prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Alexandre Simões. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente do SES, os demais membros que temos o gosto aqui de ver representados. Cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados e agradecer igualmente, portanto, o parecer do SES sobre a Conta Geral do Estado. Efetivamente, todos concordamos que é um importante instrumento de avaliação ex post da execução orçamental e, de facto, o ano 2021 é um ano atípico. Já parece um ano longínquo, mas seguiu-se efetivamente a um ano muito dramático para todos os portugueses, em que vivemos, todos nós, os impactos sanitários, económicos e sociais da pandemia Covid-19. No final do ano 2020 tivemos a esperança, podemos ver a esperança através da aprovação das vacinas, mas só, enfim, já em 2021, depois de uma fase de vários erros e contradições graves,
superados pela criação da Task Force, enfim, liderada pelo atual chefe de Estado-Maior da Armada, que conseguimos superar, efetivamente, executar um plano fundamental de vacinação para a superação dos efeitos pandémicos. Portanto, 2021 foi também o ano em que os portugueses puderam contar com o total dedicação dos profissionais de saúde, do SNS, bem como todas as pessoas que, de forma zelosa, contribuíram com risco pessoal e grande perigo para a superação das dificuldades e para manter em funcionamento a economia e as instituições. Mas, por fim, 2021, não é possível escamotear, foi o ano que deixou a nu as fragilidades sociais do país. De um país ao fim de décadas de integração económica na União Europeia e de entrada abundante de fundos europeus. Desde logo, pelo aumento generalizado da pobreza do povo português. Assintomático é, aliás, como reconhece o SES, o aumento da população em pobreza e exclusão, 22,4%, face a 20% no ano anterior, 2020, já de ser um ano problemático, portanto quase um quarto da população portuguesa. A oitava taxa, a maior taxa da União Europeia e bastante acima da média. É uma mancha para todos nós que, efetivamente, uma em cada 5 crianças e jovens seja pobre, paradoxalmente, num país em profunda crise e depressão demográfica e sem uma política palpável de apoio à natalidade. Acresce que Portugal foi, em 2020, um dos países europeus que maior quebra do PIB registrou, 8,4% de queda, e depois ficámos também no final da tabela da Europa em termos de recuperação dos níveis pré-pandemia. Portanto, já em 2021 o PIB recuperou 4,9%, mas mesmo isto atrás de todos os países da União Europeia, remetendo ainda mais o nosso país para a cauda da Europa. O nível de pobreza registado é, por conseguinte, de dependência do Estado, é o espelho de um longo processo cujo corolário 2021 bem atesta e que esta Conta Geral do Estado comprova. E, portanto, se a pobreza que se constata se fará certamente sangrar o coração socialista do presidente do SES, o atraso estrutural do país, que é aquilo que também aqui se patenta, fará certamente gelar a alma de um presidente do Conselho Económico e Social. E, de facto, Portugal baixou de 78% a média da União Europeia em 2015, quando António Costa assumiu o cargo de Primeiro-Ministro, para 74% em 2021, o ano que aqui estamos a analisar. E, portanto, passou de uma 17ª posição, nesse ano de 2015, para a 21ª. Portanto, tem sido permanentemente um recuo, fomos ultrapassados sistematicamente por um conjunto de países. E a confirmar estas mais recentes previsões da Comissão Europeia, 2024, como bem sabemos, ficará para a história como o ano em que a Roménia, ao tornar o país mais pobre dos Estados-membros, ultrapassará Portugal no ranking de desenvolvimento económico. Portanto, é uma corrida para o fundo que aqui se constata e que 2021 é também prova disso, visto que a política orçamental assumiu então um caráter restritivo e contracíclico. Portanto, relativamente àquilo que tivemos já a oportunidade de ver a nível de investimentos, o Orçamento de Estado de 2021, e que também foi já comprovado aqui pelo parecer, é um orçamento onde se vislumbram as cativações como política de execução orçamental. Portanto, comprova-se que o investimento é insuficiente e que o recurso a cativações teve um impacto gravíssimo no normal funcionamento dos serviços públicos e não é, portanto, estranhar também a imensidão e a reação ao fim de anos de massacre, se me permitem a expressão, das próprias classes profissionais que aqui têm constatado e têm reagido, portanto, a esta situação. E, portanto, para concluir, e agradecendo a tolerância do Sr. Presidente, quanto às questões que importa responder, o SES acredita que o incremento de produtividade, de rendimentos e de condições de vida efetivamente se verificou. Aliás, ainda hoje Bruxelas via margem para um crescimento dos salários, que estavam previstos para 5,1, mas ficarão aquém, portanto, desse valor. Portanto, era um comentário que eu gostaria. E uma segunda questão, se nas vésperas de sermos ultrapassados pela Roménia, acredita o Sr. Presidente que por este caminho o país conseguirá efetivamente retomar o tal processo de convergência que só vemos ao longe relativamente à União Europeia. Muito obrigado.
E obrigado mais vez pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. A palavra, então, ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado pela pergunta. Só uma primeira coisa. Portugal não está na véspera de ser ultrapassado pela Roménia, em absoluto. O Portugal está na véspera de outra coisa. De facto, na comparação do PIB per capita em paridade de poder de compra é que se verifica essa evolução. Mas não estamos, em absoluto não estamos em véspera ainda de ser ultrapassados pela Roménia. Não quer dizer que isso não deva ser motivo de preocupação, até acho que a comparação mais interessante é a comparação de Portugal consigo mesmo. E nessa comparação consigo mesmo, nós de facto entre 2001 e 2021 perdemos alguma coisa. Portanto, essa é que é a comparação que eu acho que é interessante fazermos do ponto de vista, procurarmos perceber bem, fazermos bem o diagnóstico e a partir daí, na pluralidade das nossas posições, fazermos o debate mais racional possível sobre o que é preciso fazer para que o país enfrente, uma vez mais, vamos dar à questão do crescimento da economia e do aumento da produtividade. Mas, de facto, não estamos. Eu estive na Roménia há um mês e pouco. A Roménia não é Portugal, felizmente. Não há ninguém que troque Portugal pela Roménia desta fase e qualquer romeno trocaria a Roménia por Portugal nesta altura. Isso não tenho, nesta altura, não tenho mais pequena dúvida. Agora, em relação à questão, com isto não estou a desvalorizar uma informação que é esta, não há dúvida nenhuma que a paridade de poder de compra houve uma evolução diferente e que em absoluto também há um ritmo de crescimento diferente. E é evidente que se isto se prolongar, se não houver uma inversão, daqui a uns anos, aí sim poderemos ser ultrapassados. Esperemos que isso não venha a suceder. Eu tenho expectativas que isso não venha a suceder, mas enfim, não. É evidente que referiu que quando há índices de pobreza é um conceito relativo, como sabemos. Também é diferente ser pobre em Portugal ou ser pobre na Roménia, ou ser pobre em Portugal ou ser pobre na Alemanha. Quer dizer, os pobres na Alemanha são ricos comparados com os pobres, com os ricos na Roménia, provavelmente. São conceitos relativos. O que nos importa aqui referir é o seguinte: nós temos consciência, e o SES tem consciência, e todos os parceiros sociais, as várias instituições e personalidades que integram o plenário têm consciência que este problema de facto existe e que foi colocado. E que eu há pouco também referi, quer dizer, não há dúvida nenhuma, não há que os escamotear, há um problema de crescimento da economia. E tudo vem depois por acréscimo. Quando vejo, por exemplo, olhando agora para um assunto que está na ordem do dia, a questão das greves dos professores. Na parte, não vou pronunciar sobre as outras, mas na parte que tem que ver com as reivindicações salariais, é evidente que vai sempre dar tudo ao mesmo. Vai dar tudo ao mesmo é saber se o Estado português está ou não está em condições de atender a determinadas reivindicações, por mais legítimas que elas sejam, face até a compromissos historicamente assumidos, dada a nossa capacidade real de arrecadação fiscal, que até aumentou circunstancialmente bastante, mas que está sempre dependente do nosso nível de desenvolvimento económico. Portanto, a nossa questão fundamental para nós no Conselho Económico e Social tem sido esta. O crescimento é claro que lá dentro há perspectivas diferentes. Há quem entenda que o crescimento da economia se deve fazer por um caminho, outros que se deve fazer por outro. Desde logo há obviamente diferenças nas próprias entidades empresariais, há diferenças. Eles têm perspectivas diferentes. Por exemplo, uma entidade empresarial que seja muito sensível ao aumento do consumo interno está obviamente muito preocupada em que haja aumento dos rendimentos o mais depressa possível. Uma outra que está mais preocupada com a competitividade externa das suas empresas, das empresas que estão mais diretamente ligadas, está mais preocupada com o controle dos custos de produção. Portanto, aqui, mesmo aí, os sindicatos também, como é sabido, não pensam todos da mesma forma. Aliás, agora cada vez pensam de forma mais diversa, com a emergência de novos fenómenos no sindicalismo português. Portanto, ali há uma grande diversidade. Agora, há uma coisa em que estamos todos de acordo, estou de acordo. Há um problema sério que está identificado a este nível, e para o qual também ninguém ainda apresentou nenhuma solução mágica, e tal como eu acho, muito francamente, e fora da questão, me situo completamente, há anos que estou não afastado da vida política, está no 6 anos da vida política, mas da vida político-partidária. A verdade é que, tal como acho que não é bom princípio estar permanentemente a culpabilizar governos anteriores pelos insucessos eventuais, coisas que corram bem, menos bem no presente, também não acho que se possa imputar a responsabilidade direta a este governo por coisas que são realmente o resultado de uma situação mais profunda com que o país se tem vindo a defrontar ao longo de muitos anos. Nós temos problemas sérios. E esses problemas sérios, de facto, a meu ver, exigem duas coisas. Primeiro, que nos entendamos
seriamente no diagnóstico da situação. Tenho insistido muito nisso nos últimos tempos, porque acho que esse é o ponto fundamental. É que se nós divergirmos sequer no diagnóstico, então é que não temos caminho nenhum para chegar a nenhuma solução. Segundo, que a discussão se faça, toda a discussão política, evidentemente, tem uma componente passional muito forte, não se pode ignorar, mas que se faça com o máximo de racionalidade possível. Aliás, devo dizer que isso é uma coisa que o SES tem. Eu tenho uma grande experiência parlamentar, como sabem, é diferente. Nós, como não estamos expostos a nada, do ponto de vista é a nossa força e a nossa fraqueza, não há uma exposição pública, as nossas reuniões não são seguidas atentamente, de facto fala-se talvez com um pouco mais à vontade e de liberdade. E acaba por se até conseguir alcançar, pelo menos nestes relatórios, alguns consensos que me pareciam impossíveis, mas acaba por se alcançar. Agora, dito isto, respeito absolutamente a posição do Sr. Deputado e do PSD, que é, aliás, uma posição absolutamente relevantíssima para nós, porque se trata do segundo maior partido político em Portugal e de um partido político com uma importância histórica extraordinária. Portanto, tudo o que dizem e pensam nós levamos sempre também em consideração. E o que disse, do meu ponto de vista, de facto, no fundo vai ter a nossa questão central, que é há um problema sério com o crescimento da economia portuguesa e acho que todos estamos nesta sala cientes disso mesmo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, ao Sr. Deputado Rui Afonso. Sr. Deputado, faça a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimento o Dr. Francisco Assis, a Dra. Lucinda Damas e o Dr. Óscar Gaspar. Bom, os temas que nós vamos abordar são temas que, no fundo, já foram abordados por outros grupos parlamentares, mas nós gostaríamos de ter uma visão mais concreta daquilo que, efetivamente, o SES no fundo, tem relativamente a um aspecto, por exemplo, como a questão da pobreza. E volto, no fundo, a transcrever uma frase ou um parágrafo que já foi falado aqui pelo deputado Alexandre Simões, que efetivamente o ano 2021 fica também marcado pelo aumento da população em pobreza e exclusão, a 8ª maior taxa da União Europeia e está acima da União Europeia, portanto é um aspecto transversal a todos os grupos etários. 1 em cada 5 crianças e jovens é pobre e 1 em cada 10 crianças está em situação de privação material e social. Aumentam também a taxa de sobrecarga das despesas com habitação, de 4,1% em 2020 para 5,9% em 2021, colocando mais dificuldades sobre as famílias, bem como uma taxa de sobrelotação de 9% em 2020 para 10,6% em 2021. Se somarmos a isto tudo a crise inflacionária que disparou em 2022 para valores que já não tínhamos memória a real perda de poder de compra que todos vivenciamos neste momento, aquilo que nós queremos perceber de uma forma mais concreta é como é que olha o SES para esta evolução da pobreza em Portugal e o que é que deveria o Governo fazer em termos de medidas concretas para inverter esta tendência que certamente nos envergonha a todos. Outra das conclusões do relatório é que em 2021 iniciou-se a retoma da economia, mas ainda assim o crescimento de 4,9% do PIB ficou aquém do previsto no Orçamento de Estado de 2021, também uma situação que já tinha sido falada aqui. Também refere que o SES que considera essencial que se assuma como objetivo prioritário da política macroeconómica o crescimento sustentável, socialmente justo e robusto da economia portuguesa, o incremento da produtividade, dos rendimentos e das condições de vida e de trabalho e que se retome o processo de convergência com a União Europeia. Ora bom, sendo o SES um órgão por excelência da concertação social, tendo no seu seio os principais os setores que são os motores da economia portuguesa, gostava de questionar, Sr. Presidente, e na opinião do SES, quais são os principais entraves que estão a impedir Portugal de crescer de forma sustentada ao ritmo dos nossos parceiros europeus e porque é que continuamos a estar na cauda da Europa no que toca à criação de riqueza. Outra questão que queremos colocar tem a ver com a discussão e aprovação do Orçamento de Estado para 2023. O SES considerou que os pressupostos económicos da proposta de Orçamento de Estado para 2023 demonstram relativo otimismo e correm sérios riscos de não se concretizar. Nesse sentido, questionamos se nos poderia elucidar quais são, no entender do SES, os pontos negativos ou de risco do Orçamento de Estado para 2023 e se identifica alguma similitude, tirando a questão pandémica, com o de 2021.
E, por último, o SES, neste relatório, afirma também que continua ainda a verificar-se, no entanto, algumas limitações de comparabilidade entre as políticas definidas no Orçamento de Estado e na sua execução, espelhadas na Conta Geral do Estado. O SES considera ainda, por exemplo, que a informação sobre o grau de execução das medidas orçamentais é insuficiente, não permitindo uma comparação com o impacto total previsto no Orçamento de Estado de 2021. Por que é que o SES considera que a informação sobre o grau de execução das medidas orçamentais é insuficiente? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Muito obrigado. Eu vou só também fazer depois vou pedir também ao Sr. Presidente se concede a palavra ao Sr. Dr. Oscar Gaspar para responder mais especificamente a essas questões que colocou agora no fim, porque tem mais ciente a natureza da discussão que se levou a cabo. Sendo certo isto, que quando falamos do SES, nunca falamos de uma entidade absolutamente unívoca, não é? Aquilo, nós representamos, ali há várias entidades e as perspectivas são diferentes, mas chega-se a um consenso, nós somos melhores a diagnosticar, digamos assim, do que, e a apontar algumas vias possíveis do que a encontrar soluções concretas, porque não é essa a nossa responsabilidade neste momento. Se a tivéssemos, estou convencido, também seríamos bons, o Dr. Oscar Gaspar, mas não o temos. Mas de qualquer maneira não temos. Portanto, temos que e a doutora Lucina, uma equipa plural aqui, o Bloco Central, neste caso, que tantas vezes atacado. As questões que coloca são, de facto, preocupantes. A questão, uma particularmente, nós seguimos com muita atenção, que é a questão da pobreza infantil. A pobreza infantil é das pobrezas mais terríveis que possa haver, porque já está provado que é uma pobreza que se perpetua pela vida fora. Nós temos participado, eu e várias pessoas do SES, temos participado em inúmeros colóquios que são levados a cabo por este país, desde a rede antipobreza até universidades, que se preocupam genuinamente com esta questão, e há dois tipos de pobreza que nós, aliás, no programa deste ano decidimos dar particular atenção, que é a pobreza infantil e é a pobreza das pessoas que estão a trabalhar. São dois tipos de pobrezas particularmente graves. A pobreza infantil tem este problema, é que as crianças que estão nesta situação, esses 5% que referiu, ou até 10%, umas que estão mesmo em situação de privação material e social enorme, e as outras que estão numa situação de pobreza, provavelmente desses 10%, pouquíssimos vão ter uma vida com um mínimo de decência ao longo da sua vida, a não ser que haja qualquer milagre. Portanto, isso vai se reproduzir ao longo da sua vida e mais, e depois tende a reproduzir-se também na geração seguinte. Portanto, nós temos essa preocupação. Eu creio que estão criadas, o país dispõe de instrumentos e os sucessivos governos têm estado atentos a esta questão. Quer dizer, há uma preocupação em combater a pobreza, há instrumentos, há tudo isso. Há duas vias. Uma, lá está, sempre a mesma, que é, quanto mais prósperos fomos, melhores condições. Não quer dizer que um país muito próspero não tenha pobreza. Pode ser muito próspero e muito injusto. Não é? Pode ser, de facto, um país muito injusto e manter altos níveis de pobreza, que conhecemos alguns casos. Não na Europa, felizmente. Mas, por outro lado, há também que combater especificamente com medidas concretas que, aliás, têm sido tomadas e são tomadas, e diga-se de passagem que a pobreza seria muito maior se essas medidas não existissem. Isso então é que a coisa seria, isso está aprovado. Quer dizer, antes da intervenção corretora, digamos assim, do Estado Social, isto é uma situação tremenda. Portanto, aí isso funciona. Mas há esses dois níveis, que é o nível do crescimento, por um lado, de uma melhoria do aumento da prosperidade em geral, garantindo depois que isso se faça também com critérios depois a seguir da redistribuição. Penso que estamos todos... É curioso que eu tenho a tese que em Portugal há uma esmagadora maioria de pessoas que são a favor, com perspectivas diferentes, mas que são a favor da existência de um Estado Social forte. Estou convencido disto, que há uma maioria social muito forte a favor do Estado Social, portanto, à esquerda e à direita, utilizando essas categorias mais tradicionais de separação. Há muita gente que é a favor do Estado Social. A defesa do Estado Social não é um exclusivo de uns ou de outros. Eu até perguntei há bocado, com todo respeito, se estava representada a Iniciativa Liberal, mas não está. Portanto, não quero fazer nenhuma consideração não estando presente a Iniciativa Liberal, mas vejo que a Iniciativa Liberal é até porque se destaca mais ter uma visão mais afastada deste consenso, dessa questão específica do Estado Social. Tem uma visão, de facto, um pouco diferente. Claro que depois temos visões muito diferentes, isso não há dúvida nenhuma, mas há esse consenso nacional sobre a história, sobre a importância do Estado, o que não existe em muitos países europeus. Atenção, há muitos países europeus onde há uma crítica radical ao Estado Social. Aqui não há, em Portugal. Isso é uma vantagem que nós temos. E a partir daí será possível até mobilizar uma agenda política nacional em torno do robustecimento do Estado Social, que é indissociável
negociável do robustecimento da economia. Mas se o Sr. Presidente der a palavra ao Sr. Óscar Gaspar, fará uma análise mais pormenor desta questão. Obrigado. Bom, eu penso que fica bastante claro do parecer do SES que há aqui uma preocupação com a pobreza e com a evolução da pobreza e, como disse o Sr. Presidente do SES, nomeadamente com a pobreza infantil, e por isso é que fizemos questão de a plasmar aqui. Também penso que temos, em termos de análise de políticas públicas, temos que analisar a questão de conjuntura da questão estrutural. Em termos de conjuntura, e o que estamos aqui a analisar é a Conta Geral do Estado de 21 e, portanto, também é este período mais marcado pela pandemia. Aquilo que também fica claro aqui na nossa página 21 é que houve medidas orçamentais de combate aos efeitos da pandemia da ordem dos 6,7 mil milhões de euros. E, portanto, também é a nossa conclusão que sem este tipo de apoio às empresas e às famílias, o impacto seria bastante mais significativo e, portanto, agravar-se-iam estes indicadores de pobreza. Ao contrário, salientamos que há aqui um aspecto positivo no mercado de trabalho, já o falámos, nós atingimos 5,9% de taxa de desemprego em dezembro de 2021, por um lado, e por outro lado também chamamos a atenção que reduziu a taxa de subutilização do trabalho. Portanto, houve não só mais pessoas a trabalhar, como também pessoas a trabalhar mais tempo, e isso é positivo porque isso faz aumentar, obviamente, os rendimentos. Em relação à pergunta do Sr. Deputado, e permita-me também juntar aquilo que a Sra. Deputada Paula Bernardo há pouco falava em relação ao acordo de médio e longo prazo, porque o Sr. Deputado falou do orçamento para 2023. O acordo de médio e longo prazo, como se sabe, foi assinado na véspera da apresentação do Orçamento de Estado para 23. E, portanto, há aqui um motivo, digamos, de oportunidade, mas também de caráter estrutural. Oportunidade porque, de facto, foi aprovado naquele dia, porque no dia seguinte os parceiros sociais entendiam que era oportuno e o Governo reconhecia que era oportuno incluir essas medidas ainda no Orçamento 23, e estão lá, isso é muito positivo, mas também é verdade que, como o acordo tinha que ser naquele dia ou não haveria acordo, também foi assumido que era um primeiro passo. E, portanto, há uma série de medidas que não estão necessariamente naquele acordo e não estão plasmadas no Orçamento de 23. E, como disse o Sr. Presidente Francisco Assis, as questões da produtividade são absolutamente essenciais para a melhoria sustentada dos rendimentos dos portugueses, para a melhoria das finanças públicas e também para a redução deste tipo de fenómenos como os da pobreza. Depois, só uma outra nota. Obviamente que o Orçamento 23 tem aqui uma particularidade de ter um nível de incerteza a diversos níveis que não é normal. Quer dizer, nós olhamos para a Conta Geral do Estado de 2021 e parece que estamos a falar de uma outra época. Nós olhamos aqui para números de IPC de 1,3 e onde é que ele já vai, não é? E, portanto, mesmo quando fazemos a análise, por exemplo, sobre o custo da energia, temos um gráfico aqui sobre isso, percebemos que até meados de 21 nada aconteceu e a partir de meados de 21 começou a acelerar, de facto, o aumento de custos com a eletricidade e, portanto, depois deu o que deu em 22 e, felizmente, por exemplo, agora sabemos que o gás já começou a descer e, portanto, são aqui oscilações, mas, de facto, estamos num ano muito particular. Só uma outra nota, o Sr. Deputado pergunta, e bem, sobre a questão dos programas orçamentais. Eu, com franqueza, eu acho que, apesar do que está na Lei de Enquadramento Orçamental há muitos anos, há várias décadas, este conceito dos programas orçamentais ainda é pouco visível e operacional, digamos assim. Só para lhe dar um exemplo, quando olha para o Programa Operacional da Saúde, em rigor, não sabe exatamente o que é que lá está. Sabe que está lá o SNS, estarão lá outras coisas, os subsistemas públicos de saúde, outras medidas de política na área da saúde, mas não sabe exatamente o que é o programa. Quando a Lei de Enquadramento Orçamental pugna para que haja um cronograma plurianual da despesa por programas, nós todos sabemos que os governos, os diversos governos, acabam por ter lá o mapa, porque é obrigatório por lei, mas, enfim, ele vale muito pouco como orientação. E, portanto, entendemos, de facto, que
o escrutínio em termos de classificação económica ou em termos de classificação orgânica, esse está lá e é muito visível. Quando voltamos à análise por programas orçamentais, com toda a franqueza, nem a orçamentação, nem o reporte da execução nos parece que dê informação muito útil. Muito obrigado, Dr. Oscar Gaspar, e obrigado, Sr. Presidente. Agora, para concluirmos a primeira ronda, a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, o Dr. Francisco Assis, a Dra. Lucinda Damaso e também, em particular, ao relator deste parecer, o Dr. Oscar Gaspar, pela elaboração deste parecer, suscitando apenas, inicialmente, uma questão que é relativamente à publicação deste parecer no site. Nós não encontramos este parecer no site do SES. E gostaria de saber qual é o motivo, porque pelo menos eu não encontrei na parte dos pareceres esta referência. Gostaria de saber qual é a razão, porque parece-me que é útil também para o conhecimento público que este parecer aprovado em novembro seja do conhecimento geral e não apenas aqui da Assembleia da República. Bom, mas indo ao conteúdo deste parecer, sobre o ano 2021, que é o ano que estamos a analisar, este é um ano da pandemia, o segundo ano da pandemia, mas em que, de certa maneira, a pandemia já não é uma surpresa, para nenhum agente político. E, portanto, as opções orçamentais já tiveram em conta este quadro da pandemia e todas as consequências que ela teve na nossa economia e na nossa sociedade. E, portanto, o primeiro aspecto que queríamos assinalar é que esta linha, que é aqui referida, de uma política orçamental restritiva, num contexto de enormes dificuldades da população, enormes dificuldades da nossa economia e enormes necessidades de que houvesse uma intervenção mais robusta da política orçamental, de facto contrasta com aquelas que foram as opções da execução orçamental. Porque é verdade que o parecer assinala que há uma diferença entre aquilo que estava no orçamento, até no próprio conceito de uma política orçamental neutra, e depois na conta geral se assinala que afinal ela não foi neutra, foi até restritiva. O que é verdade que é restritivo num contexto de crescimento, mas é um contexto de crescimento depois de um grande abrandamento económico em 2020 e em que ainda se justificava uma política orçamental, no nosso entender, muito mais expansionista no sentido de apoio à economia. Até tendo em conta a comparação com outros países europeus, onde esse apoio à economia por parte das políticas públicas foi muito superior àquilo que se registrou em Portugal, tendo resultados muito diferentes, como o próprio parecer assinala, de que de facto nós não recuperamos os valores pré-pandemia neste ano, ao contrário de outros países. Assinala-se também essa contradição não só no conceito, mas depois também na prática. O orçamento acabou por ficar com uma folga orçamental de 3 mil milhões de euros, de cerca de 3 mil milhões de euros, face àquilo que foi orçamentado, e, portanto, nós consideramos que essa folga, face ao orçamentado, deveria ter sido canalizada não para a redução do déficit, ainda maior do que aquela que já se verificava no orçamento, mas sim para essas tais políticas de apoio à economia, de apoio à população e, em particular, o parecer assinala de forma muito significativa no investimento público, que é sempre a variável de ajustamento que o Governo tem utilizado ao longo dos últimos anos para garantir estes excedentes orçamentais ou estas reduções aceleradas do déficit, como é o caso aqui em 2021, em que o investimento público ficou 12% abaixo do orçamentado e, portanto, nós todos os anos, quando discutimos o orçamento, temos o Governo a dizer-nos que temos um aumento de 38%, 36% do investimento público, sempre face ao executado do ano anterior, mas depois, como o que é executado no final do ano fica sempre abaixo, esse aumento nunca é aquele aumento tão significativo como o Governo apresenta na altura em que se fala em que apresenta o Orçamento de Estado. Assinalam também, no plano mais social, o aumento da pobreza e da exclusão. Obviamente que isso é uma preocupação que tem que ser correspondida com políticas que combatam a pobreza e a exclusão social. Também o aumento da sobrecarga com as despesas da habitação, a pobreza entre os trabalhadores, diretamente associada também, no nosso entender, à questão dos salários. Verifica-se que neste ano de 2021, que
houve um aumento do salário mínimo nacional. Se olharmos para o salário médio, essa é uma variável às vezes um pouco complexa, porque o salário médio não representa exatamente aquele que é a situação da maior parte da população. A média tem sempre essa dificuldade. Nós, se olharmos, por exemplo, para o salário mediano, temos uma melhor forma de analisar qual é que é a verdadeira evolução salarial. E, em particular, uma das formas de vermos a evolução real dos salários é olharmos para os salários da administração pública. E neste ano de 2021, o salário da administração pública, que muitas vezes é depois o referente também para os salários no privado, aumentou 0,9%, porque era essa a inflação prevista. Ora, a inflação que acabou por se verificar no final do ano não foi de 0,9%, foi de 1,3%. E a isto temos que acrescentar o aumento da produtividade, porque muitas vezes fala-se de produtividade e esquecemos de olhar para os dados da produtividade. Ora, em 2021 a produtividade aumentou 2,8%. Portanto, para haver uma manutenção do nível salarial, teria de ser garantido não só a inflação real, que não foi 0,9, foi 1,3, como também o aumento da produtividade nesse ano. E mais recentemente temos tido aumentos da produtividade aparente do trabalho ainda superiores, que muitas vezes quando se fala dos salários esquecemos de referir que tem havido aumentos da produtividade aparente do trabalho e, portanto, os salários não estão a acompanhar nem os preços, nem o aumento da riqueza que é produzida pelos trabalhadores. E, portanto, verificamos que há aqui verdadeiramente acordos salariais. O combate à precariedade, que é sempre assinalado, o combate à precariedade faz-se através de leis que impeçam a precariedade. E, no nosso entender, é isso que tem faltado. Sr. Presidente, eu sei que já terminei o meu tempo, não sei se haverá segunda ronda. Eu, se pudesse continuar, dispensaria uma segunda ronda, senão depois teria que ir à segunda ronda, que tinha aqui mais alguns aspectos a trazer. Então pode convolar em acumulação de segunda ronda. Posso acumular a segunda ronda? Pronto, assim escusamos depois de estar a... Então eu depois coloco as outras questões na segunda ronda. Muito obrigado. Haverá a segunda ronda, já está sinalizado, mas então... Sr. Presidente, faça. Sr. Deputado, em relação a tudo que disse, do ponto de vista factual é tudo verdade, quer dizer, não disse nada que não seja a mais pura verdade, do ponto de vista estritamente factual. Depois, do ponto de vista da valoração dos factos, aí, naturalmente há pontos de vista diferentes. Mas, aliás, o que disse está aqui no relatório do Conselho Económico e Social. Portanto, factualmente está correto. É evidente que é mesmo isso que aconteceu. Portanto, evidentemente que as interpretações são diferentes, no próprio Conselho Económico e Social há interpretações diferentes, há quem tenha uma posição inteiramente coincidente com aquela que acabou aqui de referir, há quem tenha posições antagónicas, há quem valorize muito a questão, a preocupação com a questão da evolução da dívida e, portanto, compreende que haja aqui uma política muito cautelosa nesse domínio, portanto, até de natureza restritiva, como é referido no parecer do Conselho Económico e Social. Há quem entenda, pelo contrário, como aqui referiu, que neste momento haveria, numa circunstância relativamente até excepcional, haveria que aproveitar alguma folga orçamental para aumentar a despesa, sobretudo de investimento. E também há uma coisa que disse que é verdade, e que tem preocupado e que todos os parceiros do Conselho Económico e Social nós temos feito referência. A grande variável de ajustamento nos últimos anos foi, de facto, uma redução drástica do investimento público. Isso vem desde 2015, não é só com o governo atual, já vem com governos anteriores. Foi um fator de ajustamento, foi uma opção política que se fez, não é? E que de facto se traduziu agora. Há uma expectativa neste momento de que isso venha a ser ultrapassado. E aparentemente há, até por causa... Em grande parte, o PRR vai, embora o PRR não devesse servir em tese, em absoluto, para suprir as insuficiências orçamentais, mas é evidente que na prática vai acabar por ter um pouco esse efeito, pelo menos no imediato. O que se espera é que esses investimentos sejam de tal maneira estruturais que vão muito para além da dimensão do orçamento anual. Portanto, essa é a expectativa que temos. Agora, quanto ao que disse, é evidente que, do ponto de vista dos factos, isso não há dúvida nenhuma. É mesmo isso que referiu, é isto que nós também analisamos. Agora, em relação às posições, essa é a disputa. Aí já nos afastamos dela, porque aí, de facto, é a disputa política que tem sede, que tem que ter lugar aqui no Parlamento e que nós seguimos com atenção, entre aqueles que entendem que, em absoluto, que a grande preocupação tem que ser até aproveitar este momento da inflação para reduzir drasticamente o valor percentual da dívida no produto, porque esse é um fator essencial para nós nos credibilizarmos e para nós melhorarmos a nossa situação numa situação de maior exposição aos mercados financeiros internacionais, e isso, evidente, é uma preocupação real, até àqueles que acham que
E ao dizer isto, também não acho que se possa acusar essas pessoas, como por vezes se faz, de absoluta irresponsabilidade, não é? É uma perspectiva diferente, que acham que apesar de tudo há aqui uma margem de manobra e que se devia utilizar para outras coisas. É verdade, por exemplo, uma coisa que disse, mas que reflete também as dificuldades do país, que são estas, e também consta do parecer do SES, e consta até das conclusões. O esforço orçamental português para mitigar os efeitos da Covid ficou abaixo da média europeia. Ficou, de facto, isso é um dado indiscutível. Apesar de tudo, já foi muito. E contribuiu fortemente para que a situação não se agudizasse. A situação ficou muito longe não se gerou, felizmente, nem a crise económica, nem, sobretudo, a crise social, que nos primeiros meses se antevia que se pudesse vir a gerar. Portanto, conseguiu-se evitar isso. Agora, claro que foi menor, porque nós não temos os recursos que eles têm. Aliás, há um tema que deve ser discutido no quadro europeu, que é este. Quando se alterou, isto é, durante um determinado período de tempo, se paralisou, não se pôs em aplicação o princípio que proíbe os apoios de Estado às economias, isso favorece fortemente os Estados com maior capacidade orçamental e com maior capacidade económica. A Alemanha aproveitou imediatamente isso e fez uma injeção financeira no seu sistema produtivo, que numa primeira fase, agora não sei exatamente como é que está, mas numa primeira fase era o mesmo que todos os restantes países europeus juntos. Não é? Portanto, é evidente que até essa questão é muito mais relevante do meu ponto de vista para nós do que a questão da suspensão das regras do Pacto do Programa de Estabilidade. Porque a suspensão dessas regras, num caso como Portugal, acaba por ter um efeito relativamente limitado, pelo menos, e é esse entendimento do Governo e de alguns partidos da oposição, não é do Partido Comunista, de facto, na medida em que há um fator anterior à opção europeia, que é a real situação do país em termos financeiros. Agora, a outra questão é uma questão, para mim, sempre foi das questões, e já conversei sobre isso por 2 ou 3 vezes com a nossa Comissária Europeia, que está muito, e que ela própria tem feito imensas declarações sobre isso, a doutora Elisa Ferreira, que é precisamente isto, quer dizer, a suspensão do princípio da proibição de ajudas de Estado favorece fortemente os Estados mais prósperos. E o caso alemão é um caso absolutamente. Eles aproveitaram aquilo para iniciarem um processo de transformação do seu aparelho produtivo, que em alguns casos estava esclerosado, como se está agora a ver. E a nossa capacidade é muito mais limitada. Isso, evidentemente, tem que se colocar a nível europeu. São das tais coisas que têm que ser equacionadas a nível europeu. Eu penso que, apesar de tudo, uma das respostas a isso foi precisamente o PRR, e foi precisamente a possibilidade, pela primeira vez, a Europa um financiamento mútuo a nível europeu. Isto é, houve aqui uma preocupação europeia, que vou dizer, realmente, agora, os países mais ricos, isto pode acentuar a diferença entre os mais ricos e os mais pobres, e, portanto, tem que haver aqui um mecanismo de correção. Se ele é suficiente ou não, isso é outra questão. Isso é outra questão, e é uma questão interessante e importante e que deve ser discutida a nível europeu, e que estou certo que está a ser discutida neste momento a nível europeu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então dar início à segunda ronda. Tem inscrições do PS e do PCP e do PSD. Portanto, darei a palavra então ao Sr. Deputado Duarte Alves. É por inscrição, mas... Portanto, posso ver. Esqueci-me de uma coisa, posso responder? São secundários. Pode que sim. Acabei de receber a informação que já está no site desde ontem à noite. Houve um erro que foi detectado e ontem à noite foi corrigido. E, portanto, já estará no site, mas tem toda a razão, não estava. Eu também não estava a perceber porquê, porque a nossa indicação é sempre que essas coisas sejam todas colocadas. Ainda por cima fizemos uma revisão do site recentemente e, portanto, não havia nenhuma razão. Mas estará lá já desde ontem à noite, mas tem toda a razão no reparo que fez, porque é óbvio que estas coisas têm que ser... consideramos isso uma obrigação absoluta, publicar no site estes documentos. Sr. Deputado Duarte Alves, 2 minutos, por favor. Bom, então, recuperando aqui o conjunto de aspectos, portanto, já tinha referido na primeira intervenção a política orçamental restritiva, as questões dos salários, que penso que o parecer assinala, pronto, que de facto há aqui problemas ao nível do crescimento dos salários, mas queria agora referir-me à questão do crescimento económico, que já foi também objeto de intervenções anteriores. E é importante já agora assinalar que o parecer também refere que há um conjunto de tendências que já se verificavam em 2021 de agravamento da situação internacional, de escassez de alguns bens e de alguns materiais importantes para o funcionamento da economia e que vieram depois a ser agravados mais recentemente. Mas em relação ao crescimento da economia nacional,
nós de facto, aquilo que pensamos, e esta questão está ligada à outra questão da política orçamental, é que há várias formas de reduzir o rácio da dívida, e uma delas é aumentando o PIB. Não é? E, portanto, quando nós, há pouco, o Sr. Dr. Francisco Assis dizia, bom, mas nós não podemos ter outro tipo de intervenção na economia porque não temos essa capacidade. Não temos capacidade, mas a verdade é que também não tem havido vontade política nesse sentido. Porque aquilo que referia é que o orçamento do Estado ficou mais de 3 mil milhões de euros abaixo do orçamentado. Não estamos a falar, eu nem sequer refiro que o orçamento deveria ser superior ou inferior àquele que foi determinado. Mas o próprio orçamento que o Governo definiu, depois, na sua execução, ficou 3 mil milhões de euros abaixo. Portanto, pelo menos esses 3 mil milhões de euros poderíamos ter investido na economia, tal como esses outros países fizeram. O Governo não o fez por uma opção de gestão orçamental restritiva e ao contrário daquilo que seria, no nosso entender, necessário. Portanto, eu nem digo que o Governo pudesse ir mais longe, que seguramente poderia, que seguramente, no entender do PCP, o orçamento deveria ser muito mais expansivo do que era o próprio orçamento, mas depois na execução nem sequer se executa aquilo que foi determinado e por isso ficamos, de facto, com níveis de apoio à economia muito inferiores a de outros países. Mas quanto ao crescimento, é importante nós também referirmos para onde é que queremos crescer. Porque, de facto, um dos aspectos que aqui é trazido é que nós recuperamos muito menos que outros países, porque também temos uma monocultura do turismo que acaba por nos prejudicar em relação a outros países e nos tornar mais frágeis nestas situações. E, portanto, é preciso também perceber se é preciso ou não o país ter uma política industrial e de apoio a determinados setores produtivos. Ao nível da política fiscal, dizer apenas que o parecer assinala e nós acompanhamos que tem havido um aumento do peso do IVA e do IRS e uma redução do IRC no total da receita fiscal e, portanto, consideramos que este caminho é um caminho de agravamento das injustiças fiscais e que também era necessário que, desse ponto de vista, houvesse outro tipo de respostas do que este agravamento da disparidade entre os impostos, não é, que são pagos pela grande maioria da população e depois aqueles que acabam por ter um conjunto de alçapões que permitem que o valor real do IRC seja muito inferior àquilo que deveria ser pago. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Deputado Sérgio Ávila. Faça-se. Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e os restantes membros. A análise da conta de 2021 não pode ser feita de maneira nenhuma dissociada daquilo que é este período temporal de 365 dias do período anterior e do período a posterior, no fundo, das políticas públicas que foram identificadas e executadas em 2021, vem da sequência da realidade de 2020 e tem os seus efeitos seguintes. E estando nós em 2023, é possível analisar esse impacto num horizonte temporal mais vasto. Neste contexto, acho que há uma conclusão que nós podemos tirar. 2021 foi o segundo ano e o final dos efeitos diretos da pandemia e o que nós conseguimos, acho que é ponto assente, é que uma crise sanitária não se tenha transformado numa crise económica e numa crise social. E essa realidade, acho que é o grande vetor fundamental da conclusão da análise deste período, destes 2 anos. Nós enfrentamos uma crise sanitária, desconhecida à partida, mas não ficou para além deste período uma crise económica e uma crise social. E isso é o mérito das políticas adotadas. E mais, se nós discutimos a evolução da economia e o crescimento económico, é preciso ver que, se 2021 tivemos um crescimento de 5,5%, o que restamos no ano seguinte, na sequência dessas políticas, é que temos um crescimento económico até muito acima da generalidade das previsões de todas as entidades e das próprias previsões do Governo, sendo Portugal o segundo país que mais cresceu na Europa e crescendo claramente acima da média europeia, reforçando uma trajetória de convergência para essa média europeia. Alegar que essa convergência assenta que os maiores países têm um crescimento mais baixo não faz qualquer sentido, na medida em que também não foi usada quando esses países tiveram um crescimento mais alto e alavancaram para cima o patamar da convergência. Não se pode ter regras, abordagens num dia de uma maneira e num dia no sentido contrário. Mas mais importante que isso, eu penso é que este período de 3 anos, 20, 21 e 22, pode ser analisado e refletido com 4 vetores fundamentais. Um crescimento económico que convergiu com a média europeia, não foi feita à conta da degradação das finanças públicas,
nós temos uma redução significativa do déficit ao longo destes anos, estando no final de 2022 com os últimos indicadores, com um déficit, e irá fechar o ano com um déficit em contabilidade nacional significativamente abaixo, inclusive do que está previsto, com uma redução sustentável da dívida pública, pelo menos 10 pontos percentuais em 2022, que vem na sequência do ajustamento feito a partir de 2020, e particularmente uma coisa que penso para o Conselho Económico e Social é muito relevante também, com uma situação de redução de desemprego e com um nível de emprego muito próximo do nível de emprego da estrutura produtiva, tendo em conta que a taxa de desemprego neste momento está a um nível muito próximo do desemprego técnico. E neste contexto o que se solicitava era, nesta visão de 2021, mas tendo em conta os dados que só são conhecidos do ano de 2022, que já fechou, e do desafio de 2020, colocar a questão nesses termos. Essa conciliação e equilíbrio entre a conjugação de um crescimento económico, o crescimento económico não se faça à conta da degradação das contas públicas, o crescimento económico se faça com redução da dívida pública, tendo em conta a pressão que existe sobre a despesa, neste momento com o aumento das taxas de juros e seus efeitos, sobre a pressão orçamental dessa dívida pública, ao mesmo tempo que se consegue registrar uma taxa de desemprego que é historicamente baixa, em toda a série. Se esse equilíbrio entre estas quatro componentes neste horizonte temporal 2021-22, se não é o caminho certo e equilibrado para que nenhum destes objetivos tenha sido conseguido à custa da degradação de um outro objetivo dessa componente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Reconhecer que concordamos relativamente ao problema sério quanto à economia portuguesa e, em particular, em matéria de convergência. Aliás, depois de ouvir o Sr. Deputado, constato que o conceito de convergência deve ser mesmo muito elástico e, portanto, para poder, enfim, contemplar a situação portuguesa face aos seus congêneres europeus. Mas era ultimamente uma matéria que entendo que é muito importante e que o PST, enfim, todos os partidos, mas nomeadamente tem sido uma preocupação do SES, prende-se com a competitividade. No fundo é a competitividade, como dizia o Sr. Presidente, que permitirá ao país seguir, portanto, atingir a média da União Europeia, ou não, e prosseguir na senda desejada por todos de progresso. E uma das áreas em que Portugal apresenta um dos piores resultados, efetivamente, é o da competitividade, nomeadamente num ponto, enfim, que é reconhecido internacionalmente por diversos organismos, que é o da competitividade fiscal, ou, enfim, daquilo que são as condições por parte do Estado português para também atrair empresas e investimentos nessa área. Efetivamente, o país apresentava em 2021 e mantém-se como um dos piores lugares no ranking da OCDE, nesta matéria, o terceiro pior na fiscalidade para as empresas, o sétimo pior em impostos sobre o rendimento e o quinto pior em impostos sobre o consumo. Portanto, relativamente àquilo que é a demonstração nesta matéria, tem sido muito negativa. Em 2021 também Portugal atingiu o valor recorde de carga fiscal em 3,8% do PIB, recorde esse que já foi inclusivamente superado no ano que terminou. Portanto, tem sido um crescendo imparável de carga fiscal ao longo dos últimos anos. E isto também se traduziu na Conta Geral do Estado, em que o Governo previu abaixo da receita cobrada, aliás, tem sido um truque sistemático, e depois se assiste a um crescimento efetivo da receita fiscal da ordem dos 2,3 mil milhões de euros. Portanto, isto é naturalmente algo que nos preocupa. Aliás, acompanhamos o SES naquilo que é a recomendação de maior justiça e cuidado fiscais, nomeadamente em sede de IRS, e gostaríamos também de ouvir um pouco mais relativamente a este problema, inclusivamente sobre a eventual redução do IRC, portanto, matéria que inclusivamente é uma preocupação das empresas, também representadas no SES, mas que atingirá também os trabalhadores, e decidida essa, inclusivamente, que é uma matéria
matéria relativamente à qual o Sr. Ministro da Economia não encontrou respaldo no Governo que integra, mas gostaria igualmente de ouvir a opinião do Sr. Presidente sobre este ponto muito importante, a nosso entender, para a competitividade das empresas portuguesas. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E para concluirmos a segunda ronda, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, antes de mais, de cumprimentar o Sr. Presidente do SES, os relatores aqui presentes, os parceiros sociais e, em particular, o Dr. Oscar Gaspar, como relator do parecer. Gostaríamos de saudar, evidentemente, o equilíbrio do parecer, como é típico do SES e da metodologia de diálogo social alargado que está sempre presente nos trabalhos do Conselho Económico e Social. E sublinho esta palavra equilíbrio, não tanto elasticidade. Já vimos aqui uma grande elasticidade na leitura deste parecer ou na transleitura de alguns dos aspectos deste parecer para trazer aqui algum tremendismo à reunião. Mas, na verdade, o parecer é um parecer bastante equilibrado e nós saudamos o conteúdo geral do parecer. Tomámos boas notas sobre a questão da melhoria da transparência e gostaríamos de reforçar que é um trabalho que está em curso e que o Governo tem feito questão de vir aprofundar. E tomámos também boa nota de um aspecto que me parece determinante quando olhamos em particular para o ano 2021, que é a extrema atipicidade desse ano, uma vez que, como referiu o Dr. Oscar Gaspar na intervenção inicial, foi ainda um ano fortemente marcado pelos impactos da pandemia, não apenas indiretos, mas diretos. Foi ainda um ano com confinamentos, com prejuízo significativo da atividade económica e social, mas também no último trimestre com uma incerteza política, pelo quadro de eleições antecipadas, que obviamente tornam este ano, eu diria, duplamente atípico. E ano duplamente atípico resultando numa enorme incerteza do ponto de vista da evolução da situação para todos os agentes económicos, para as empresas, para as famílias, e nesses quadros de incerteza, e tendo em conta a situação do país num conjunto de indicadores, da dívida pública, do equilíbrio das contas públicas, naturalmente que podemos hoje falar de uma política que foi mais ou menos restritiva, mas manda também a prudência que, num contexto deste tipo, tão incerto, muito marcado pela pandemia e com um conjunto de fatores de incerteza associados, e, aliás, estávamos nós longe de saber até onde iriam esses fatores de incerteza, porque em 2021 já havia alguns sinais de aumento de preços, mas não havia uma guerra que rebentou poucos meses depois e, portanto, hoje estamos a olhar para este exercício das contas gerais do Estado, da Conta Geral do Estado, em 2021, nesta atual situação, mas podemos interrogar-nos sobre em que ponto é que estaríamos se a opção orçamental e de estratégia orçamental tivesse sido outra que não fosse esta prudente. A minha intervenção é necessariamente curta, mas gostaria de sublinhar estes pontos. Em primeiro lugar, também partilhar da importância que o SES atribui às questões do crescimento e também da produtividade. São questões que não são simples e que não se compadecem com análise de elasticidade aqui nestas reuniões de comissão muito simplistas. Na verdade, o país conheceu períodos de crescimento económico acima da média europeia e esse é o conceito de convergência que nós temos. Não temos outro. É aquilo que nos permite aproximar dos países mais desenvolvidos e que estão à nossa frente, mas são questões de facto extremamente complexas que implicam não apenas a fiscalidade, mas um conjunto de outros domínios. Há, aliás, um acordo de rendimentos e de competitividade que inclui matérias fiscais e que nos dá um horizonte para os próximos anos. E gostaria de sublinhar uma última questão, Sr. Presidente, que formulo em termos de pergunta ao Sr. Presidente do SES, que tem a ver com a importância quando falamos quer do crescimento, quer da competitividade, quer também da produtividade, da importância que tem, mas também dos impactos que tem o facto de nós termos um mercado de trabalho inclusivo que nós temos hoje. Porque nós sabemos que só é possível em Portugal ter um mercado de trabalho inclusivo quando nós incluímos pessoas e segmentos da população ativa com muito poucas qualificações, que felizmente não estão fora do mercado de trabalho, como sucede noutros países. E, portanto, a minha pergunta seria como vê o Presidente do SES, tendo em conta a atual situação, o facto de nós termos conseguido, em setores como o turismo, a construção, a restauração, outros setores de mão de obra intensiva, que absorve muita mão de obra pouco qualificada, mas como vê esta importância de termos um mercado de trabalho resiliente e com baixos níveis de desemprego para uma estratégia de crescimento económico, tendo consequências sobre a competitividade e sobre a produtividade, mas também como fator de resiliência do conjunto da sociedade portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, o SES dispõe, portanto, de até 8 minutos para responder. Muito obrigado. Intervenções finais, aliás, muito interessantes. Reforço, no fundo, vem reforçar aquilo que nós já tínhamos, todo o debate que tivemos até aqui, mas seguindo a ordem,
O Sr. Deputado do Partido Comunista Português, uma vez mais, a mesma coisa, quer dizer, os seus dados são objetivos. A interpretação que faz dos mesmos é própria de quem tem um determinado posicionamento político que me cabe a mim respeitar, naturalmente. Diria que essas posições, há também quem as tenha no SES, há quem tenha posições diferentes. Objetivamente, é uma visão da economia que tem que ser devidamente respeitada e nós respeitamos naturalmente. Até porque é uma coisa que é preciso dizê-lo também em relação às intervenções que têm feito. É uma intervenção que têm feito coerentemente ao longo dos anos. Em relação ao Sr. Deputado Sérgio Ávila, meu velho amigo, começamos, aliás, aqui a vida parlamentar na mesma altura. É evidente que, colocada a questão, como o Sr. Deputado Sérgio Ávila a colocou, a resposta terá que ser sempre sim, não é? Agora, é evidente que também temos a noção que há, apesar de ser sim, que há, como nós todos temos, que tudo isto ainda está assente em areias muito movediças. Não é? E isso é que é o grande desafio que se coloca ao país neste momento. Não é? Porque tudo isto está, de facto, ainda muito assente em areias muito movediças e é preciso uma mobilização geral da sociedade portuguesa, queremos nós, no sentido de resolver os problemas de fundo que subsistem e que são aqueles que foram aqui mais ou menos enunciados nas várias intervenções que foram feitas, ainda que depois as respostas sejam diferentes. Mas a sua síntese foi interessante, não há dúvida nenhuma, porque colocou aí os 3 ou 4 pontos que estão aqui em cima da mesa, quer saber, de facto há um problema de dívida, há um problema de taxas de juros que estão a aumentar, uma maior exposição aos mercados financeiros, logo tem que haver prudência. Isso tudo é verdade, não é? A outra perspectiva é a perspectiva do Partido Comunista, por exemplo, quer dizer, tem que haver prudência naturalmente, mas ao mesmo tempo nós temos uma situação tal que se justifica que aproveitemos alguma pequena folga orçamental para haver maior investimento, nomeadamente no domínio do próprio investimento de capital, do próprio investimento público, porque se assistiu nos últimos anos a uma degradação das estruturas instaladas. São visões diferentes, naturalmente, nós temos que as ouvir e que as respeitar, mas é a demonstração de que duas pessoas que estão a falar verdade, estão a fazer, não estão a fazer leituras diferentes da realidade. Estão apenas a valorar uns a valorar mais um aspecto e outros a valorar mais intensamente outros aspectos. Portanto, nós, no SES, o nosso parecer é de equilibrado, como já aqui foi dito, precisamente porque tem atenção a todas essas questões. Quanto à questão da competitividade, o nosso acordo de rede do PC, o nosso acordo de rendimentos é um acordo de rendimentos e competitividade. O nosso não, o acordo nacional, nós até só acolhemos o acordo é entre os parceiros sociais e o Governo. O SES apenas se limita a acolher e a dar as condições, até devia ter, a meu ver, até devíamos ter, isso é um outro debate que temos que ter aqui, o SES devia ter melhores condições de apoio técnico ao processo de concertação social, porque não tem praticamente nenhumas nas presentes circunstâncias. Eu julgo que era uma coisa em que tem que haver uma melhoria significativa. Tenciono solicitar uma audiência a todos os grupos parlamentares para expor esse ponto de vista, com a expectativa de que a Assembleia da República altere a lei do Conselho Económico e Social, de modo a reforçar a nossa presença. Não no sentido de nós sermos parte mais ativa na decisão, mas sermos parte mais ativa no apoio técnico ao processo de discussão. Discutiremos isso certamente dentro de dias e teremos todo o gosto até em discutir aqui nesta Comissão, se porventura o Sr. Presidente entender que esse debate tem alguma utilidade. Mas a questão dos impostos, portanto, do IRC, verdade, eu outro dia ouvi um professor de Economia do Porto, uma pessoa insuspeita de qualquer ligação ao atual Governo ou a qualquer até posição mais à esquerda, que dizia mais importante até do que reduzir ou deixar de reduzir, aqui a questão é a estabilidade fiscal. O princípio da estabilidade fiscal é que é determinante na atração do investimento, nomeadamente do investimento externo. Há países que têm uma fiscalidade elevada e são altamente atrativos. Porquê? Porque as pessoas sabem com o que contam. E o critério fundamental de um grande investidor externo, do investidor a sério, do investidor que vem com vontade, de facto, de investir a sério, é, sobretudo, ter a perspectiva de estabilidade fiscal. E é outras coisas. É ter depois um sistema judicial a funcionar adequadamente, é ter um meio ambiente cultural, social e económico favorável a esse mesmo investimento. Essa é que é a questão fundamental. Portanto, mesmo no próprio Conselho Económico e Social, e agora mesmo na parte da concertação social, é óbvio que os representantes das confederações patronais defendem uma redução do IRC. Mas também verifiquei várias vezes que eles aceitam perfeitamente a ideia de que isso seja seletivo.
e que haja IRC que seja em função do tipo de investimento, da solidez do investimento, das consequências do investimento, etc. Portanto, não há aqui há uma abordagem muito pragmática, digamos assim, da parte das confederações patronais em relação, nomeadamente a CIP, por exemplo, em relação a esse assunto. Por último, a questão que foi colocada, já agora também saudar a pessoa que teve no SES muitas vezes como Secretário de Estado e que também nos deixa saudades como Secretário de Estado, porque foi uma pessoa com uma intervenção muito ativa e que teve um papel muito importante numa coisa que é a agenda do trabalho digno, que isso realmente acho que é das coisas mais importantes que ocorreram nos últimos anos, desse ponto de vista da evolução da situação da legislação laboral no nosso país, porque vem dar, de facto, direitos a quem não tinha direitos absolutamente nenhuns. Eu ainda agora vinha para aqui, estava a ver que está a decorrer uma discussão no Parlamento Europeu, porque provavelmente vai ser levada ao plenário uma matéria que tinha sido objeto de consenso na Comissão de Emprego e que tem que ver, de facto, também com essa questão da precariedade dos que estão ligados a essas grandes plataformas digitais. Não é? E que está o risco de haver agora, a meu ver, se houver uma alteração, será no sentido negativo da parte, se o Parlamento Europeu tomar o plenário, analisar, tem todo o direito de analisar, naturalmente, mas se porventura se formar uma maioria que vá no sentido distinto daquela que se formou já na Comissão de Emprego. Porque essa questão do trabalho digno é, de facto, uma questão fundamental. É que com esta evolução tecnológica há uma nova realidade económica e há muita gente que ficou completamente desprotegida e que nem sequer é depois devidamente representada pelo sindicalismo clássico, porque não tem capacidade de garantir a representação dessas pessoas. E, nesse sentido, a agenda do trabalho digno é, a meu ver, das coisas mais interessantes que se fizeram e que se constituiu um consenso no SES sobre isto. Também é bom que se diga que esse consenso envolveu toda a gente, nomeadamente os parceiros sociais, porque nós, de facto, não... A concertação social tem esta, a meu ver, esta vantagem. Primeiro, ela não ignora a existência de conflitos sociais. Ela reconhece que existem conflitos sociais e que os conflitos sociais são parte das sociedades democráticas, ou melhor, os conflitos sociais são parte de todas as sociedades. As sociedades democráticas manifestam-se de forma muito clara. Ao mesmo tempo, procura-se alcançar consensos, de forma não a eliminá-los completamente, eles são inelimináveis em absoluto, mas no sentido de encontrar alguns pontos de equilíbrio e esses pontos de equilíbrio serem úteis à sociedade. Isso não há dúvida nenhuma que, por exemplo, na questão, isso presenciou e participou ativamente nisso e verificou a abertura de todos os parceiros sociais para que se encontrassem esses mesmos consensos. Isso é um capital que a concertação social tem e julgo que o facto de, num momento de tanta incerteza e de tanta tensão que é inerente à própria incerteza na vida nacional, como é aquele que estamos a atravessar, ter-se conseguido alcançar um acordo em torno da questão dos rendimentos e da competitividade é, objetivamente, algo que não deve ser desvalorizado. Poderia ter sido mais longe? Podia. O processo podia ter sido diferente? Podia. Devia ter sido melhor? Devia. Seria melhor se nós próprios tivéssemos maior participação em termos técnicos? Estou convencido que seria. Mas também são lições que se podem retirar de todo este processo. Agora, o que é facto é que se alcançou esse acordo e que esse acordo agora está a ser progressivamente aplicado, como o Dr. Oscar Gaspar muito bem disse. Há muitas coisas, até porque aquilo tinha ali justamente porque foi acoplado ao processo orçamental, coisa que eu até acho que, em princípio, não deve acontecer por norma, porque acaba por prejudicar um pouco os processos. Mas, naquele caso, foi a forma, também foi a maneira de se conseguir alcançar um entendimento. Mas a verdade é que o acordo, há muita coisa que está em aberto ainda e que agora está a ser objeto de negociação. Mas, bem vistas as coisas, há razões, creio eu, o Dr. Oscar Gaspar e a Dra. Lucinda, que acompanham, estão presentes nas reuniões, todas, são talvez os dois que estão sempre presentes na concertação social. Curiosamente, a Dra. Lucinda do lado sindical e o Dr. Oscar Gaspar do lado patronal. Este, curiosamente, é só porque aparentemente seria ao contrário se nós ficássemos prisioneiros aqui de representações muito clássicas das coisas, mas a verdade é que sabem, dar-me-ão razão, que tem havido sempre essa preocupação e que estamos a trabalhar arduamente. Ainda hoje de tarde, vamos ter daqui a um bocadinho, vamos ter às 3 horas, vamos ter uma reunião da concertação social em que vamos avançar mais com discussões de assuntos de grande interesse. Não sei se o Dr. Oscar Gaspar quer acrescentar alguma coisa. Se o Sr. Presidente, naturalmente, lhe der a palavra. Os 8 minutos que o Sr. Presidente dispunha, não sei se o Dr. Oscar Gaspar...
telegraficamente para gastar o tempo que já não dispõe. Faço Exatamente. Permita-me só uma questão nova, mas que não foi ainda referida, mas que eu acho que também merece aqui algum destaque, nomeadamente foi suscitado pelo Sr. Deputado Sérgio Ávila e também pelo Sr. Deputado do Partido Comunista, do Sr. Deputado Duarte Alves, a questão da consolidação, não consolidação, consolidação mais acelerada, menos acelerada. E o que gostava de chamar a atenção é que também sei que à volta desta mesa nem todos valorizamos da mesma forma a questão dos ratings e das companhias de rating, mas nós entendemos que valia a pena dar nota que houve um upgrade do rating da República em 2021. E isso foi essencial para garantir que no ano de 2021, se repararem, houve um aumento de todos os itens da despesa, portanto não houve nenhuma redução dos itens, houve um aumento, com exceção da rúbrica de juros. E esta questão da consolidação orçamental, porventura, será ainda mais relevante no ano 2023 e anos futuros, se confirmarem estas perspectivas de aumento de taxa de juros, e nomeadamente os juros que a República tem que pagar. E, portanto, este trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos vários anos de upgrades sucessivos da dívida da República é, do meu ponto de vista, muito significativo, não só pelo que significa de redução dessa linha de despesa, mas também a possibilidade de aportar essa despesa a outras linhas, nomeadamente à área social. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado não, Sr. Dr. Óscar Gaspar. Sr. Presidente, agradecer a disponibilidade e toda a sempre qualificada participação nos trabalhos da Comissão de Orçamento e Finanças, desejar mais felicidades para os trabalhos, aliás, que referiu que ainda hoje o SES irá ter. Senhores deputados, vamos fazer um intervalo de 30 segundos, portanto, pedir-lhes que mantivessem no lugar para continuarmos a nossa ordem de trabalhos, só acompanhar o Sr. Presidente.